Vamos ver agora nas palavras do próprio Alter Rebbe, que ele baseia esse ensaio, e assim foi a abertura desse discurso hassídico, citando um versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, obra do rei Salomão, mais sábio de todos os homens. Sempre lembrando, há uma discussão talmúdica, se conta que quando estavam fechando o Tanakh, quais seriam os livros, chamados livros bíblicos, livros sagrados, que seriam inclusos na obra do Tanakh. Tanakh é inicial de Torá, Torá é o Pentateuco, os 5 livros da Torá, através de Moshe Rabbeinu, dados por Deus, ditados para Moshe. Nach, Neviim, seriam os livros dos profetas, e Ketubim, as escritas, as escrituras sagradas, que incluem o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Jó, as chamadas 5 Megilot, os rolos de pergaminhos menores, que incluem a Megilat Esther, que nós lemos em Purim, e entre as 5 Megilot nós temos também Megilat Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos. E sobre o Cântico dos Cânticos se conta que houve uma controvérsia entre os nossos sábios, porque haviam aqueles que tinham receio que algumas pessoas levassem ao pé da letra. Se alguém vai apenas ler e seguir a tradução literal do Cântico dos Cânticos, uma pessoa com a cabeça um pouco poluída vai achar que isso é um conto erótico. Por isso havia alguns sábios nossos que tinham receio disso. Até que veio o Rabi Akiva 2000 anos atrás, grande sábio da Mishnah, um dos grandes gigantes do judaísmo em todas as épocas, e afirmou Rabi Akiva: saibam que se todos os escritos são Kodesh, são sagrados, então o Shir HaShirim é Kodesh Kodashim, é o sagrado dos sagrados, o santo dos santos, é mais sagrado do que todos. Mas de fato o Shir HaShirim ele toma como exemplo, ele utiliza como metáfora, descreve o amor entre o noivo e a noiva e o noivo, o amor recíproco entre eles, para descrever o vínculo, a ligação entre Deus e a comunidade de Israel, entre o povo judeu e o Criador. Ele nos traz para o final do Shir HaShirim, no capítulo 8, um versículo que diz: Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava, uneharot lo ishtefua. Muitas águas não poderão apagar, não serão capazes de apagar o amor, e nem os rios afogar o sentimento. Imiten ish et kol hon beito ba'ahava boz yavuzu lo. E mesmo ainda que desse alguém toda a riqueza da sua casa em torno pelo amor, certamente o desprezariam. Esse amor é tão forte e intenso que ele vale mais do que qualquer fortuna. Sim, nas palavras poéticas do rei Salomão, descrevendo o amor, se fala que essa é a declaração do povo de Israel em relação ao sentimento, ao amor que nutre por Deus, dizendo, afirmando, saiba que esse amor é tão intenso, é tão profundo, que mesmo Maim Rabim, muitas águas intensas, Lo yuchlu lechabot et ahava. Lembrem-se que esse discurso foi proferido na Parashá que versa sobre o dilúvio, e depois nós vamos chegar nisso também. Mas aqui, primeiro traduzindo e analisando o versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, mesmo muitas águas, mesmo águas intensas, não serão capazes de apagar o amor. O neharot lo ishtefua, e mesmo correntes de rios não serão capazes de afogá-lo, o amor. Mesmo imiten ishet kol hon beito ba'ahava, mesmo que uma pessoa pretenda dar todo o seu patrimônio, toda a riqueza da sua casa em torno do amor, boz yavuzu lo, ele será desprezado, porque esse amor, por assim dizer, não tem preço. Não há nada que cubra esse amor, vale mais do que tudo. Então esse é o versículo. Então, de acordo com a explicação que o Alter Rebbe vai nos dar, o versículo está descrevendo o amor intenso, o amor intrínseco presente nas almas de Israel,
para com Deus, o amor intenso que todo Yehudi nutre por Akadosh Baruch Hu, pelo divino. Asher shum davar baolam, se fala que esse amor é tão intenso, tão poderoso, que não há nada nesse mundo que possa neutralizá-lo, que possa apagá-lo. Na linguagem do versículo mesmo, muitas águas intensas não poderão anular e apagar a chama desse sentimento. Ou seja, aqui se trata de um amor fervoroso. Isso faz alusão também à centelha, faísca divina que existe dentro de cada Yehudi, não é? Que está embutida na sua alma divina. Então se fala que nada é capaz de apagar e neutralizar ou anular o fervor ou a luz dessa chama, o brilho dessa chama. E essa chama contém dentro de si, ela simboliza o nosso amor, o nosso sentimento para com o Criador. Mesmo que alguém queira dar toda a riqueza da sua casa, né, para um Yehudi em troca desse amor, dizendo para ele, sabe o que? Dê esse amor para mim, eu vou te dar todos os bens materiais, etc. Ele vai desprezar isso, porque ele sabe que esse amor é tão caro, precioso, que ele vale mais do que qualquer outra coisa material, etc. E todo mundo sabe, na verdade ele diz que essa pessoa que fizer uma oferta dessa será desprezado até pelos outros, não é? Por quê? Porque todo mundo sabe que esse amor não tem preço, é uma coisa elevadíssima. Então, o que os mestres racídicos, começando pelo Alter Rebbe, perguntam a respeito desse versículo, por que aqui o rei Salomão nos diz como se fosse uma grande novidade, né? Como se tratando de algo inédito, uma novidade, saibam que Maim Rabim, mesmo muitas águas, mesmo águas intensas, não serão capazes de apagar esse amor. O que tem a ver água? Nós sabemos que bombeiros usam água para apagar incêndios, mas aqui nós estamos falando de amor, que é um sentimento, não é? É um sentimento abstrato, no íntimo da pessoa. Então, por que ele utiliza essa metáfora? Por que ele diz que mesmo águas intensas, muitas águas, não serão capazes de apagar o amor, uma vez que o amor é uma emoção, é um sentimento no coração da pessoa? Isso não é algo físico, como a chama, a labareda, o fogo, que pode ser apagada com água. Então, por que o rei Salomão se utiliza dessa metáfora? Na realidade, isso já nos conduz, já nos leva a concluir, já nos leva a dizer, Al-Korcha tzarich lomar shemaim rabim em mashal, ledavar shenitan lachshov shebecholto lechabot et ahava. Que na realidade aqui se trata de uma metáfora. Quando nós falamos de águas intensas ou de muitas águas que elas não são capazes de apagar, né? Então nós estamos nos referindo a algo que aqui vem a novidade, né? Que nos é transmitida pelo rei Salomão no Cântico dos Cânticos, que mesmo que pudéssemos imaginar que alguma coisa é passível de ser apagada, ou um tipo de chama que pode desaparecer, que pode sucumbir, que pode ser apagado com água, mas aqui vem a novidade, que essa chama não se apaga, não se extingue. Isso, nas palavras do Alter Rebbe, é o que ele vem nos explicar a seguir. O que se trata, o que faz referência, qual é a metáfora das águas aqui, ao que se refere o versículo, o que simbolizam essas águas intensas. Então nos explica o Alter Rebbe, Hinemaim Rabim Hemkol Tirdot Parnassá. As águas intensas aqui se referem a todas as preocupações que o indivíduo tem com o seu sustento, com o seu ganha-pão, com o seu trabalho, com os seus negócios. Be'amachshavot shebe'inyanei olam hazeh v'chulu, e por extensão, todos os pensamentos, e esses pensamentos muitas vezes se convertem em preocupações, todos os inúmeros pensamentos, ou os pensamentos infindáveis, ou as preocupações incessantes que a pessoa tem sobre os assuntos mundanos, os assuntos de ordem terrestre, de ordem material. Então, nos fala aqui o Alter Rebbe, que aqui quando o versículo do Shir HaShirim faz alusão a muitas águas, águas intensas e correntes, rios, que ele se refere aqui, então o que representa, o que simboliza essa analogia,
são as preocupações com a parnusa, com o sustento, com o trabalho, os negócios. Mesmo alguém que tem sustento garantido, né? A pessoa talvez, não só que ele tem sustento garantido, ele tem reservas no banco para sustentar pelo menos 3 gerações mais. Mas nós conhecemos a natureza humana, a ambição, todo aquele que tem 100, ele ambiciona 200, quando ele chega a 200 ele quer no mínimo 400, quando ele atinge os 400 ele não se satisfaz com menos de 800, e assim vai, essa é a natureza do ser humano ambicioso. Então, essas preocupações da pessoa com a parnassá, com os seus ganhos, seus lucros, ou os pensamentos mundanos, por que são comparadas com águas intensas, com rios que fluem? Nós vemos e constatamos na prática, não é necessário explicar e elaborar isso, que todos os assuntos materiais que falam, que dizem respeito a dinheiro, isso toca não só o bolso da pessoa, mexe não só com o bolso, mas mexe com a cabeça e com o coração. Nós sabemos o quanto os assuntos financeiros, os assuntos materiais, os negócios mexem conosco, né? Nos perturbam, nos preocupam, nos irritam. Quando se ganha, nos fazem vibrar também, mas isso eles mexem profundamente conosco. Por isso se fala, por isso se diz que, em geral, as questões ligadas com o trabalho, questões comerciais, questões financeiras, com os negócios, elas inundam a mente da pessoa, confundindo a pessoa, abalando a pessoa, transtornando a pessoa. E esses pensamentos, eles fluem, eles vêm, como mísseis que vão atacando sem parar, um atrás do outro, de forma incessante, inundando e afogando a mente da pessoa, o coração da pessoa, o seu intelecto, os seus sentimentos. Parece que a pessoa está se afogando, mergulhada somente nisso, está mergulhando, está se afogando nisso, está imersa somente nisso, a tal ponto que a pessoa às vezes se assemelha a alguém que está afundando e se afogando nas águas do mar, ou que está, Deus nos livre, se afogando num rio grande. E como se diz, assim falam os mestres racínicos, a gente vê e percebe, a gente constata que os pensamentos estranhos, né, em relação a parnassá, os negócios inundam a mente da pessoa e muitas vezes até se fortalecem ainda mais justamente na hora da oração, mesmo quando o Yehudi está na sinagoga ou quando ele reza em casa. É um momento de oração, de reza, é um momento de dialogar com Deus, é um momento de dialogar até consigo mesmo. Então, a pessoa quer se desprender disso, mas a gente sabe como na prática é difícil a pessoa excluir da sua mente. Não, mas hoje às 10 horas eu tenho uma reunião, aqui eu tenho um encontro, eu tenho aquelas contas a pagar, eu tenho que passar no banco, resolver tal assunto e assim por diante. E muitas vezes até justamente na hora da reza, a pessoa é inundada por esses pensamentos. Por isso ele diz, Maim Rabim, que aqui se trata não só de águas que inundam a nossa mente, mas águas intensas. Grandes águas, águas fortes que vêm com uma intensidade muito grande. E aqui a palavra Maim Rabim, muitas águas, nos associa a um outro versículo do rei Salomão, no livro de Provérbios, que nos diz Rabot Mahashavot Belevish, tem muitos pensamentos no coração da pessoa. Então, às vezes também a pessoa não consegue fazer uma pausa, ou cessar, ou interromper um ciclo de pensamentos, que às vezes até é um ciclo vicioso de pensamentos ou preocupações negativas, etc. Então, esses muitos pensamentos que afloram no coração da pessoa estão associados com essas muitas águas, não é? Que inundam a mente e o coração da pessoa, fazendo isso uma reverência, uma alusão às preocupações de parnassá, de sustento. Então, aqui, muitas águas está ligado com esses muitos pensamentos que afloram no coração da pessoa, com preocupações sobre negócios que perturbam a pessoa, que atormentam a pessoa, que tiram da pessoa a paz de espírito, o sossego, tiram dela a concentração.
E isso muitas vezes faz parte da vida da maioria de todos nós, né? Nós somos inundados e às vezes afogados por esses pensamentos, por essas preocupações comerciais, financeiras, envolvendo os nossos negócios.